Fica muito. Estamos aqui, né, para dar início mais a conversa, né, entre amigas aqui. E hoje nós viemos falar sobre o tema sobre jejum, né? Jejum e oração. Que é algo que a gente tem feito, né, Li, bastante. O ano passado a gente fez muito, esse ano também o Senhor já está nos direcionando a fazer mais jejuns. E tem algumas perguntas que eu coloquei uma caixinha no meu Instagram essa semana e vários de vocês fizeram perguntas mais focadas no jejum, de como a gente jejuma, de como, né, a gente pegou algumas perguntas aqui para a gente estar desenvolvendo a nossa conversa nisso, né, Li? Sim, Pode, você vai começar com a primeira, Li? sim. O que é jejum? Jejum é quando abrimos mão de algo natural para buscar mais de Deus. E é exatamente isso. Muitas pessoas colocam o jejum como algo tão assim, né? Como se fosse algo assim muito distante, mas não é. É algo assim que nós realmente estamos negando a nós mesmos porque nós queremos algo do reino. Não é uma troca, né? Não é uma Não. troca por coisas, mas é uma conexão a mais com o Senhor. E a gente tem vivido isso, né, Renata? Nesses dias a gente pode dar experiências do que a gente já fez, né? Do Sim. que Deus tocou em nós para nós fazermos, E né? esse vídeo, gente, não é para falar o que é certo, o que é errado, é o que a gente fez, né? O que Sim, Deus tem direcionado a gente para fazer. E através de nós, outras pessoas também estão vindo fazer com a gente, né, Liz? sim, é verdade. Começou em nós, né? Começou nós duas, né, ano passado, e este ano, para honra e glória do Senhor, né, Renata? Este ano o grupo está aumentando de pessoas que querem jejuar, de pessoas que querem mais de Deus, de pessoas que querem viver experiências Sim, incríveis com o Senhor, né, Renata? verdade. E a gente pode falar que quantos anos, mais ou menos, uns 2 anos atrás, a gente fizemos um jejum, né, de 3 dias, somente na água, e, e eu posso falar que foi uma experiência, assim, surreal para mim. Eu só fazia, no máximo, um dia, no máximo, e aí Deus falou, vamos fazer, chamou nós, né, para nós fazermos de 3 dias, e para honra e glória do Senhor. Foi muito difícil, mas o Senhor nos fez vencer ali. Sim. O Senhor nos fez ver que com o Senhor a gente podemos. Só que às vezes nós achamos que nós não conseguimos, porque foi assim que eu achava que eu não conseguiria, Sim. né, Renata? Porque quando a gente olha assim, a gente olha pro todo, né? Nossa, 3 dias a gente acha assim que não é possível mesmo, porque a gente está acostumado, o corpo da gente está acostumado à comida. Gente, quando fala que a luta do corpo, da alma e do corpo Da carne. da carne e do corpo é forte, é mesmo, porque todas as vezes que a gente começa a jejuar, a gente vê essa luta, né? A luta é muito real, gente. E eu posso dizer que há uns 2 anos atrás que a gente fizemos, né, Renata? O meu corpo, ele pedia comida, eu tinha muita sonolência, eu tive que desmarcar o meu trabalho no dia, porque eu não consegui trabalhar mesmo no dia. E o quanto que foi surreal, mas também como que a carne pedia comida, né? Uhum. Mas o meu espírito estava sendo fortalecido ali. E eu pude ver, assim, quanto o Senhor agiu naquele momento, naqueles 3 dias, o quanto eu me separei para o Senhor naquele momento. E nós estamos aqui para falar o quanto é importante a gente nos separar, não só o nosso corpo, não só espiritualmente, mas também fisicamente, né? O Sim. quanto é importante isso também. Porque o nosso psicológico também, a gente preparar a nossa mente, falar com o Senhor. Senhor, nos alimenta, nos fortalece. Nós estávamos lendo a palavra do Senhor, nós Porque não adianta estávamos. também só fazer o jejum, né? Ele tem que ter um Sim, propósito. Não é fazer o jejum e ficar, eu tô com fome, eu tô... Não, o propósito é, eu vou fazer o jejum, mas eu vou me alimentar da palavra, eu vou buscar do Senhor, porque senão fica só uma dieta. sim, é verdade. E o quanto que a partir desse momento, assim, enquanto que o Senhor veio trabalhando, depois desses 3 dias, a gente passou o ano passado praticamente todo jejuando. Nós não fizemos dias seguintes, assim, né? 3 dias É que a só na gente, não, água, mas a gente mas acabando um propósito já ia dando outro, né, Li? sim, a A gente gente começou o ano passado, acho que foi com o de Neemias, a gente fez 52 foi dias 52 dias de Neemias. de uns jejuns diferentes, assim, mas Deus, o ano passado foi um atrás do outro, né, Li? E esse ano Sim, Deus já começou também, assim, é uma coisa atrás da outra, é um propósito, é uma renúncia, sabe? Então, assim, caminhar com o Senhor e o jejum deixa a gente muito sensível. Eu acho que porque a gente desliga de comer,
Sim. Então o corpo da gente se enfraquece. Na hora que o corpo da gente se enfraquece, o nosso espírito fica mais forte. É verdade. E o quanto, assim, a gente está vendo o Senhor trabalhando nas nossas vidas, né, Renata? As pessoas ao nosso redor, trazendo mais pessoas. Hoje o nosso grupo está com 4 pessoas. De jejum, De sim. jejum, foi 4 pessoas, Não, né? sim. Não, 6. 6 pessoas com a gente, né? 6 pessoas com a gente. Então, quanto é importante. Então, se começou nós duas, hoje já tem mais 4 pessoas jejuando. E quanto que elas sentiram a presença do Senhor. Teve testemunhos, né, Renata? Para honra O e Senhor glória foi do respondendo Senhor. as coisas assim no meio do jejum. O Senhor foi respondendo. O Senhor foi trazendo alívio. O Senhor foi trazendo direção. É muito lindo o poder que o jejum tem. Alinhamento, né? Eu pude ver muito em mim, assim, as minhas orações mais alinhadas, Sim. o meu propósito, né? Porque nós sabemos que a nossa vida tem que ser uma vida de propósito, vida de alinhamento. E como nós vamos encontrar isso? Somente no jejum e na oração que nós encontramos, na palavra jejum e oração. Exatamente. Não tem outro lugar para nós procurarmos alinhamento. É verdade. E aí tinha outra pergunta também que fala, por que jejuar? Porque o jejum nos aproxima de Deus e fortalece o nosso espírito. É o que a gente acabou de falar, né? Sim. O jejum não é pra gente parar de comer. Gente, se você tem alguma restrição de comida, se você tem alguma doença que às vezes não te permite fazer jejuns, né? Faça propósitos, tira uma refeição, sabe, faça propósitos, faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração, mas não deixe de fazer. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo pequeno, que a gente acha que é pequeno, mas para o Senhor já é muito grande. Né? Para o Senhor é algo assim que nós medimos com a nossa medida, e o Senhor mede, porque o Senhor conhece o nosso coração. Sim, é verdade. Como conhece, né? E nesse trabalhar, né, nesse ano, né, enquanto o Senhor já tem trabalhado, né, mas aí o Senhor falou comigo, falou com a Renata, falou com a outra amiga nossa, a Suzy, que era pra gente entrar em um jejum, né, jejum de Esther, que era para fazer 3 dias, né, e nós entramos nesse jejum para a honra e glória do Senhor. A gente encerramos esse jejum sexta-feira, né, para a honra e glória do Senhor. E a minha experiência, que eu posso dizer por mim, a minha experiência foi algo surreal. O que eu sofri, assim, no outro jejum, nesse, o Senhor me fortaleceu, o Senhor, eu fiquei animada, eu não cancelei meu trabalho, mas eu estava ali, ligada, eu estava falando com o Senhor, eu falava, Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda. Eu estava ouvindo pregações, a gente estava em oração, né, o tempo todo, em jejum, mas em oração, mas uma alegria, gente, surreal, porque do outro eu fiquei, assim, muito sonolenta, e desse não, esse foi uma alegria, eu não tive sono, eu tive algo surreal, mas eu tinha pedido isso para o Senhor na minha oração, eu pedi, Senhor, me dê algo diferente, que eu possa me sentir diferente, que eu possa me sentir renovada, que eu possa me sentir alimentada, porque o alimento maior aqui nessa terra vem do Senhor, não vem de comida, vem do Senhor, né? Sim, sim. E eu vou fazer a pergunta número 3, Li, e você dá a resposta. O jejum muda Deus? Não. Não Ai, muda gente. Deus, Jesus muda nós. O jejum muda o nosso coração e nos alinha com a vontade do Senhor. É isso que o jejum é. Não é barganha, não é se eu vou fazer um jejum que daí o Senhor abre isso, faz aquilo, não. Não muda, mas faz a gente ficar tão mais sensível e faz a gente entender e querer a vontade do Senhor muito mais leve. Muito mais leve, é verdade. É incrível, assim, o quanto que o jejum tem nos transformado. Eu posso falar por mim, quando o jejum tem me transformado, às vezes eu falo, pai, eu queria tanto isso, mas o Senhor vem, através do jejum, vem me mostrando, filha, é no meu tempo, filha, é na minha hora, e você começa, assim, a respirar e entender que o propósito dele é melhor, que o que ele tem pra gente é melhor, porque a gente já não quer tanto aquilo mais. Já não quer aquilo que você achava que ia ser perfeito para você. Mas por quê? Por causa do jejum a gente tá mais sensível, a gente tá mais tranquila,
né? Assim, o nosso corpo tá mais quieto, porque querendo ou não, a gente acalma, a mente da gente fica mais tranquila, a gente não fica com aqueles pensamentos acelerados. Eu falo assim, porque eu tenho, às vezes estou pensando 10 mil coisas, e quando a gente jejua, parece que, ó, o Senhor vem e organiza a nossa mente, organiza os nossos pensamentos, organiza nossas vontades, como As você nossas está falando. vontades, verdade. E é o que alinha o quê? A vontade dele com a Com nossa, a nossa. né? Tipo, o nosso coração com aquilo que ele tem para nós. A gente não fica tão ansioso. Sim, a gente fala, a gente pensa assim, a gente almeja tanto algo. Será que aquilo que a gente almejava tanto vai ser bom pra gente? Muitas das vezes não. Muitas das vezes a gente só almeja aquilo pro nosso bem próprio, Sim. porque nós temos que almejar aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Eu tenho entendido que o Senhor, filha, comece a sonhar os meus sonhos, não os teus sonhos. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo: não use Deus para os teus sonhos. Deixa Deus te usar para os sonhos dele. Então, essa frase, assim, sempre guardo no meu coração e eu levo para minha vida. Sim. E tem outra pergunta que fala: o que acontece no mundo espiritual quando a gente jejuma? O que acontece, Li? A nossa sensibilidade espiritual aumenta e nossa fé se fortalece. É o que a gente acabou de falar, né? A gente fica muito mais sensível. Gente, às vezes a gente tá jejuando e as coisas acontecem, a gente fala: meu Deus, mas como assim que eu vi isso tão rápido, né? Como assim que o Senhor me mostrou isso tão rápido? Coisas que às vezes, se a gente não tivesse jejuando, talvez levaria um tempinho a mais pra gente perceber aquilo, né? Outra coisa também, até falei isso com a Renata, que coisas assim, situações que acontecem na nossa vida, se a gente receber alguma notícia, a gente vê algo, ou a gente ouvir algo que talvez nos entristeceria, quando a gente vê assim, a gente está saindo do jejum, a gente está no jejum, a gente vê assim, isso é tão simples, isso é tão nada, mas se a gente não tivesse no propósito, não tivesse alinhadas ali, a gente estaria desesperado, porque é isso que o inimigo ele vem trazer para nós, falta de esperança, ele vem trazer para nós ansiedade, vem trazer medo, vem trazer inseguranças, né, Renata? Sim. E é como a gente estava falando antes, né, Li? Daniel, ele jejuava, ele já tinha o costume de jejuar, ele já tinha aquela disciplina de jejum. Então, quando ele passou por várias coisas que ele passou, ele não estava jejuando, talvez, naquele tempo que ele estava passando, mas ele já estava fortalecido por causa dos jejuns, das orações que ele fazia. Sim, eu creio assim que quando ele entrou ali naquela cova, né, do leão, eu acredito assim, gente, quantas vezes, às vezes Deus não respondeu somente aquela oração que ele fez ali naquele momento, mas quantas vezes Daniel jejuou, quantas vezes Daniel orou na presença do rei, do Senhor, quantas vezes aquele milagre ali que o Senhor fez na vida de Daniel não foi só naquele momento, foi uma vida com Deus. Sim. Então, o Senhor nos chama hoje para ter uma vida com Ele através da palavra, uma vida com Ele através de jejum, uma vida com Ele através da oração, né, Renata? E aí tem também muitas pessoas que perguntam assim: será que eu preciso jejuar muitos dias para Deus me ouvir? E a resposta é não. Que Deus olha o coração. E não a quantidade de dias. Deus olha a intenção, gente, do nosso coração, né? E como assim que a gente já não a gente é tão falho que a gente esquece, né? Como o Senhor trabalha, que o Senhor não trabalha como a gente trabalha, gente. O Senhor não trabalha como a gente trabalha. E a gente muitas vezes não começa, né, Renata, do muito. Não. A gente fez os 3 dias, mas a gente tá... Mas a gente já estava fazendo também, né? Os 3 dias que a gente fez antes, também, só água. Sim. Nós também já fazíamos alguns jejuns, assim, pequenos. Sim, pequenos. A gente não foi lá e fez o de 3 dias de uma vez, assim. Sim, eu acho que é sobre isso. As pessoas, às vezes, não que elas não possam fazer um jejum de 3 dias de uma vez, mas eu acho que é bom começar aos poucos, é bom começar tirando uma refeição. Como o Luciano Subirá fala, tira uma refeição, tira a segunda refeição, depois se tira a terceira refeição. O café da manhã. Então, muitas das vezes a gente quer fazer muito, às vezes um Instagram, sim, às vezes algo que você gosta, um açúcar, um doce. Como o Senhor me tirou, teve um dia que o Senhor me falou, sem açúcar, sem pão, 52 dias sem açúcar e sem pão. Para mim, eu amo pão, tipo assim, eu amo açúcar também, então coisas doces. Então, quando ele falou para me tirar tudo,
Eu fiquei 52 dias, então é obediência ao Senhor. Sim. E é aquilo que dói em você, né, Renata? Não Sim. adianta eu tirar uma coisa assim, se eu tirar o café da manhã, se eu já acordo 10 horas da manhã, Não faz diferença. não faz diferença, né? Eu creio assim, né? Sim, sim. E o jejum precisa ser só de comida? Não. Pode ser de qualquer coisa que você decide abrir mão para buscar mais de Deus, que A a gente gente está acabou de respondendo falar. bastante dessas aqui já. O que o jejum gera na vida de uma mulher? Eita! Isso é muito forte. Direção, força espiritual e mais intimidade com Deus. Exatamente isso. A gente fica muito mais sensível, muito mais íntima. E quando a gente está fazendo jejum, como a gente se desliga de tudo e se desliga assim, lógico que a gente não pode desligar da nossa vida, né, gente? Que a gente trabalha, tudo. Mas a gente fica muito mais ligada no Senhor. A gente fala mais com o Senhor o tempo todo. A gente fica doida para chegar em casa para pegar a Bíblia e ler. A gente tem aquela fome, aquela sede da palavra. E durante o jejum, eu creio que ali também, a gente sempre tem o costume de pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha sede pela sua palavra, me dá entendimento para entender a sua palavra, porque antigamente eu lia a Bíblia e não entendia nada, assim, e através desses jejuns, pedindo ao Senhor, o Senhor, na hora que a gente lê, a gente parece que as letras pulam, né, ali, da página para nós. Então, o jejum é muito sobre isso também, não é sobre comida, gente, não é que você tem que largar a mão de comer somente. Igual a gente falou, às vezes alguém tem algum problema de saúde, então faça diferente. Faça algo que você gosta muito, larga a mão de algo que você gosta muito. Eu também, tem outros 2 que eu tô fazendo, que eu ainda não posso contar pra vocês, mas assim, é algo assim que eu amo, 2 coisas que eu amo, e Deus mandou largar até um determinado tempo. Então, sabe? Então, assim, a gente faz jejuns dentro de jejuns, né? Propósitos dentro de jejuns. Então, é praticamente isso, né, Li? Sim, é verdade. O quanto que o Senhor tem nos levado, o Senhor que tem nos direcionado, não somos nós que estamos simplesmente, lógico, nós queremos chegar mais perto de Deus, nós queremos mais intimidade, mas o Senhor também tem nos direcionado, nos alinhado para os propósitos dele, porque quando nós pedimos, batei e abri-se-vos-á. Então eu creio que a gente está batendo para pedir no Senhor, para Ele dar direção, para Ele dar alinhamento, para Ele dar propósito, porque a gente já saiu desses de 3 dias pedindo ao Senhor, Senhor, qual que será o próximo propósito? O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de nós? Então, e a palavra de Deus fala, né, que quanto mais nós buscamos, buscai-me-ei e acharei. Então ele é no buscar que a gente acha ele. Então que a gente venha o jejum para isso, para a gente falar, Senhor, eu estou aqui, largando mão da minha carne, daquilo que nós queremos, porque, gente, nós queremos comer, né, Lia? A gente gosta de comer, a gente gosta de tomar café, a gente gosta de tudo, só que a gente larga a mão daquilo para falar, Senhor, me ensina a parecer mais com o Senhor. É verdade. Né? Vai na próxima, Lia. Qual é o maior poder do jejum? Uau, nos aproximar da presença de Deus. Esse é o maior. Não é para troca de coisas, como a gente falou, não é, gente. É para que a gente chegue mais perto do Senhor possível. Sim. E chegamos mesmo, né? Porque aquilo ali que a gente tem buscado, aquilo ali que a gente tem clamado, e muitas das vezes, no meio do jejum, a gente recebe orações respondidas no meio do jejum. Não que a gente está buscando uma troca, mas ali, porque a gente está ali buscando o Senhor. Não está buscando coisas, está buscando Ele, as orações antigas, porque a gente ora ao Senhor, a gente pede algo ao Senhor, né? A gente pede algo que a gente almeja, né? Nessa terra. A gente pede ao Senhor, a gente chora, a gente se derrama na presença do Senhor. E ali, quando Ele vem, assim, no meio do jejum, no meio da adoração, no meio da consagração a Ele, Ele vem e traz algo novo para as nossas vidas. Eu vejo, hoje eu posso falar que no meio do jejum, quanto o Senhor fez na minha vida, me transformou, quanto o Senhor tem me transformado, e eu sei que cada vez mais, se eu estar aqui hoje falando do Senhor, já é algo que o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor está tipo assim, moldando eu, tirando a minha timidez, né, Renata? Tirando a Elivânia, que jamais sentaria aqui e falaria algo, porque a Elivânia é tímida, a Elivânia acha que ela não sabe falar,
mas o Senhor me colocou aqui porque Ele tem algum propósito Sim. nas nossas vidas, né? Para levar para outras pessoas, que muitos acham que Deus está tão longe, mas Deus está tão perto. É só a gente buscar Ele, é só a gente falar com Ele. Eu estava falando com meu sobrinho, até falei com a Renata esses dias. Falei, Estevão, a nossa oração é falar com o Senhor, Sim. porque muitas das vezes nós achamos que orar é difícil, as palavras bonitas. Não, a oração é simples. Jabes fez uma oração tão simples ao Senhor, e o Senhor concedeu tudo que Jabes pediu em oração, mas foi uma oração tão simples. Sim. Então, é na simplicidade que o Senhor está. Se você está aí hoje precisando de algo do Senhor, fale com o Senhor. Sim. Porque o Senhor está ali para ouvir cada um dos seus filhos. Cada um de nós somos filhas. Pede o Senhor, ensina a ser filha. Porque nós, muitas das vezes, não sabemos ser filhas. Porque como que você chega perto de um pai? Você chega com intimidade. Você não chega falando palavras bonitas. Você chega com carinho. Você chega falando algo com seu pai. Então, que nós venhamos saber ser filhas para falar com o nosso pai que está no céu, né, Amém, Renata? verdade. E outra, gente, não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você não pode, não consegue fazer, né, Li? Sim. Começa a fazer, começa. Eu sempre falo assim, ok, se você acha que você não dá conta de fazer, então não promete um tempo. Coloca na sua cabeça, eu quero fazer até tal tempo. Mas se você precisar de entregar antes, você entregue e ora e não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você não vai dar conta para você não tentar de novo, né, Li? Porque muitas das vezes o inimigo fica na cabeça da gente falando, não adiantou nada. Eu tenho até experiências, né, Renata, que eu lembro quando o meu primeiro jejum longo foi quando a Renata me chamou para fazer o jejum de Daniel. 21 dias o jejum de Daniel. Eu falei, impossível. Eu não gosto de legumes, eu gosto de pão. Eu não fico sem arroz, eu como arroz todo dia. Aí ela falou, você já tentou? Eu falei, não, nunca tentei. Ela falou, então tenta. Eu falei, então vou tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir, não. E pra honra e glória do Senhor, né, Renata? Ela terminou o jejum Eu terminei o jejum. Foi aí que nós começamos, né, Li? Foi Eu aí. falei, viu, você dá conta? Foi aí que nós começamos tudo. Foi no jejum de Daniel. Sim. Onde nós começamos e aonde que eu vi que basta um querer da gente também. Tudo é determinação na vida da gente. Se a gente quer algo, a gente também temos que nos posicionar e determinar na nossa mente que nós vamos conseguir. Porque tudo também está na mente também. Sim. De nós determinarmos e pelo menos tentar. Se você não conseguiu, mesmo também que eu não tivesse conseguido de primeira, eu ia continuar tentando. Sim. Porque a nossa vida é isso, é sobre tentativas também, né, Renata? Sim. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz jejum, porque às vezes as pessoas podem falar assim, mas como que você começou a jejuar assim e tal? Gente, quando eu lembro que eu trabalhava na pizzaria, e eu fiz o jejum de Daniel na pizzaria, gente, eu trabalho na pizzaria, meu Senhor, eu falei, gente, o que eu fiz da minha vida? Então, assim, e foi o tempo que Deus mais falava, assim, comigo, porque eu era nova convertida, então eu tava naquela sede, né? Mas é isso que eu sempre peço, Senhor, não deixa essa sede, não deixa esse primeiro amor acabar. E o jejum traz muito essa conexão com a gente, com o Senhor de novo. Se você está se achando frio, se você está se achando fria na presença do Senhor, faça um jejum, faça uma oração, faça jejuns, porque o jejum vai lá e cala a nossa carne. Porque, gente, a nossa carne grita o tempo todo. A nossa carne só quer fazer aquilo que tem prazer para a carne. Então, quando a gente começa a falar carne, acalma aí, fica quieta, porque agora eu estou fortalecendo o meu espírito, acabou, sabe? Então, assim, e muitas das vezes, a gente até sempre fala isso, né, Li? Que no começo, assim, quando a gente começa a fazer jejum, a gente até pode fazer, a gente até faz, porque nós somos seres humanos, né? A gente começa a fazer o quê? Senhor, eu vou fazer isso aqui porque eu estou precisando receber essa bênção. E a partir do momento que a gente vai buscando aquela bênção e vai fazendo jejum, o Senhor vai mudando o nosso coração. A gente começa a ver que não é por coisas, é pelo reino. E todas as vezes aí a gente começa a entender mais ainda aquele versículo que diz, buscai primeiro o reino, que tudo aquilo é acrescentado, todas as outras coisas são acrescentadas. E é exatamente isso, né, Li? Sim. A gente começa a buscar mais o Senhor, mais em jejum, oração, se consagrar. Gente, tudo aquilo que a gente estava pedindo em oração, e a gente começa
a gente começa a não sentir necessidade daquelas outras coisas. É verdade. Só que aquelas outras coisas começam a acontecer. Então, assim, quando o Senhor fala na palavra dele, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, gente, a Bíblia não erra. Mas o ser humano hoje está fazendo o quê? Buscando as demais coisas e depois o reino. Por isso que está todo mundo ansioso, está todo mundo cheio de remédio para dormir. É remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para tudo. Né? Então, assim, e o jejum tem esse poder também, né, Li? Sim. Na saúde. Depois vocês procuram também o benefício que o jejum tem na saúde. O jejum cura células cancerísticas. O jejum alinha a mente da gente. Quem tem TDAH, igual eu, gente, eu penso 10 mil coisas em cada tempo. Às vezes eu falo com os outros, eu falo, gente, desculpa, eu nem falei bom dia, eu já fui... Entendeu? Então, assim, e o jejum traz isso, o jejum traz essa calma, esse alinhamento, essa direção, né, Li? Sim. Eu posso falar por mim, né? Quando Deus começou a me colocar sede em mim do jejum, eu comecei a buscar livros também. Eu li muitos livros e um dos livros que mais me chamou a atenção, se vocês estão aí, queiram comprar este livro, eu recomendo, que é A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. O quanto que falou comigo, o quanto que me transformou, sabe? Ali, ele é um homem que busca jejum, que busca oração, que busca palavra. Então, ele realmente é um exemplo para mim. Então, que nós viemos ser exemplo para outras pessoas também, que nunca jejuaram, né? Que nós também hoje estamos aqui fazendo esse vídeo para ser um exemplo também para alguém. Não é para falar que nós somos melhores, né, Li? Porque o tempo todo a gente está melhorando, gente. Sim. Mas como a gente também tinha, né, Li, tantas perguntas sobre o jejum, glória a Deus pela vida do Luciano Subirá. Porque se ele não tivesse falado, se ele tivesse ficado calado sobre as experiências dele com o jejum, o que funcionava para ele, o que não funcionava, o que ele estava fazendo, né, Li? Igual ele fala no livro, ele fala também, e num vídeo que ele fala também, né, no vídeo no YouTube que ele fala, numa pregação, que ele fala que o pai dele, né, não podia contar naquela época, né, Renata? Antigamente, não podia contar. Até hoje em dia é muito um tabu sobre contar o jejum. Só que como que nós sabemos, igual ele falou pro pai dele, como que a gente sabemos que Jesus jejuou se Jesus não tivesse falado? Porque ele foi pro monte, né, jejuar. Como que alguém ia saber que Jesus jejuou? Então, aí ele falou com o pai dele. Então, a gente podemos ver que realmente, tipo assim, nós estamos aqui para servir de exemplos. Nós não estamos aqui falando que nós somos melhores por ter jejuado, né, Renata? Nós estamos aqui para incentivar você também que comece, né, pelo menos hoje, que esse vídeo possa te tocar em você começar a jejuar, começar a buscar a face do Senhor, buscar a palavra. Eu creio que quando você começar a jejuar, ler a palavra, orar, porque o jejum, ele não pode ser somente o jejum em si. Ele tem que ter, né, no meio do jejum, tem que ter oração, no meio do jejum tem que ter a palavra do Senhor. Só assim que vai nos transformar de dentro para fora. Sim, né? Sim. E outra coisa também que o jejum faz, tem até uma pergunta sobre isso que fala, o jejum ajuda na batalha espiritual? É a maior arma que nós temos, é o jejum, a oração e a palavra. Gente, quebra qualquer barreira, não tem filho rebelde que fica rebelde, não tem marido que não se converte, não tem mulher que não se converte, não tem, gente. Porque o Senhor, como o Senhor muda a gente, as pessoas ao nosso redor começam a ver que tem algo diferente. Né? Às vezes, sem a gente falar nada, as pessoas vêm e falam, nossa, mas o que você está fazendo? Que tem algo diferente, que tem... Gente, tudo muda na gente, né? Ali quando a gente começa a ter a disciplina do jejum. Eu acho que até as nossas orações, assim, espiritual muda, algo é quebrado no mundo espiritual. Sim, porque é alinhado, né? É alinhado. Quantas vezes a gente tá... Eu posso falar por mim, quantas vezes a gente está orando sobre quebras de maldições, para quebrar as cadeias que está amarrando a nossa vida. E quando a gente está de jejum, a gente sente essas cadeias sendo quebradas. Eu não sei explicar como, mas eu sinto na minha vida essas cadeias sendo quebradas. Porque quando nós buscamos, quando nós entregamos, quando nós estamos jejuando, nós estamos mais fortalecidas, né? No espiritual, né? Muito mais, muito mais. E acho que tem mais uma pergunta ali. Existe um momento certo para jejuar? Quando sentimos no coração a necessidade de buscar mais a Deus. Exatamente. Não tem, gente. Não tem esse negócio, eu tenho que jejuar
toda segunda, quarta e sexta, ou é um ritual. Não, é aquilo que você falar com o Senhor, não é porque Elivânia faz quarto todo dia, que eu faço quarto o dia todo, que você precisa fazer quarto o dia todo. Você pode fazer a sexta o dia todo, você pode fazer, né, a segunda o dia todo, ou fazer todo dia até meio-dia. É aquilo que funciona, gente, pra você. Não tem regras, né? Não tem Eu tenho uma menina que a gente segue, a Giovana, né? Dá até honra aqui pra ela, porque ela sempre fala, meu jejum, minhas regras. Então, assim, seu jejum, suas regras, gente, não deixa ninguém colocar pra você, mas você tá fazendo só isso, você só tirou isso, você... Não, gente, é você com Deus. É você com Deus. Sabe? Sim. E se você sentir de fazer diferente, faça algo diferente. E na hora que você estiver fazendo alguma coisa que não vai agradar ao Senhor, ou que você precisa de modificar, o Senhor vai falar com você. É verdade. O Senhor vai falar, né, Li? Que a gente estava orando um horário, depois nós começamos a orar outro, e naquele outro horário não estava fluindo, a gente falou, não, gente, então talvez o Senhor quer que a gente muda de horário. Então, tá sempre, sabe, assim, ligado, porque não é porque a gente começou a fazer de um jeito que precisa ser daquele jeito, que tem que ser daquele jeito, porque senão o Senhor não vai receber, sabe? E eu vejo, assim, o quanto que, nesse horário que a gente mudou, o quanto que as nossas orações mudou também, tipo assim, porque naquele momento tava, assim, muito difícil. Tava muito difícil, né, naquele momento. Não, tá dando. Joga. Então tava muito difícil naquele momento, né, Renata? Mas assim, a gente vê a nossa oração, tá? Sim. A gente não tá com muito sono, a gente tá conseguindo fazer orações. Eu acho que é sobre isso, é entender o nosso corpo também, nosso físico. Eu vi uma pastora ou cantora, não lembro mais, falando que ela não consegue orar na madrugada, mas ela ora todos os dias de manhã, ela ora à tarde, ela ora à noite. Então, não é somente sobre o horário, é sobre busca, é sobre entrega, é sobre o que você vai fazer com o seu tempo, né, Renata? Porque nós temos 24 horas. O que nós vamos fazer nessas 24 horas pro Senhor? E outra, às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas você trabalha tanto, não sei o que, não sei o que. Mas ninguém larga a mão dos compromissos. Sim. Por que a gente larga a mão das coisas do Senhor, de ler a Bíblia? Que é o mais importante, gente. Se a gente não ler a Bíblia, se a gente não se alimentar, se a gente come todo dia, assim, comida, se a gente tem que se alimentar, por que não a palavra de Deus também, né? Sim, uma coisa que eu falei pra Renata, que eu não abro mão do meu devocional todas as manhãs, todos os dias, não importa se algum dia eu acordei atrasada, é sobre isso, gente, a gente não abrir mão do nosso tempo com Porque Deus. vai acontecer. Vai acontecer de acordar atrasada, vai acontecer. O relógio às vezes não despertar, já aconteceu comigo. E mesmo assim, eu não abro mão do meu tempo com Deus. Eu não importa as outras coisas. O meu primeiro tempo é com Ele, é com o Senhor. E eu não abro mão. Eu acho que é sobre isso. É a gente não abrir mão do que nós estamos buscando do Senhor. Nós não abrimos mão do que o Senhor tem para nossas vidas. Não abrimos mãos da presença dele, porque a gente, às vezes, como a Renata falou, abrimos mão de tantas coisas, depois fazemos para o Senhor. Não, primeiramente é Ele, né? Igual, às vezes, eu vejo as pessoas chegando atrasadas na igreja, gente, uma vez ou outra acontece, mas tem gente que tem um ritual de chegar atrasado na igreja, né? Tem aquela coisa de, não, eu preciso chegar atrasado, pelo amor do Senhor. Mas, se você tiver alguma coisa na coxa, você chega antes. Você tem um apontamento de médico, você chega antes, porque se você chegar depois, eles não te vê. Tem que chegar 15 minutos antes. Entendeu? Né? Então, por que a gente desprioriza tantas coisas do Senhor, né? A gente deve rever, né? Eu acho que muitas das vezes a gente tem que parar e rever o que nós precisamos fazer, né? Diferente, que nós precisamos acordar mais cedo, muitas das vezes, para fazer um devocional. O que você precisa mudar na sua rotina para fazer isso acontecer? Essa é a questão. Tipo assim, não é nem, ai, que jeito que eu vou fazer? Não. Jeito tem. Sim, jeito tem. Se você quiser, tem. Porque a gente acorda cedo. Gente, se a gente falar assim, eu quero perder 10 quilos, você já mudou sua rotina toda para aquilo acontecer. Sim. Entendeu? Então, assim, não vem falar que não tem como. Tem o querer ou não querer. É verdade, é verdade. Né? E uma mulher que ora, gente, jejuma, a gente não luta sozinha. Deus luta por nós. Então, quando a gente tem o costume do jejum, a disciplina mesmo, não é nem o costume, é a disciplina. Porque, gente, a gente não quer jejuar. Não, nosso corpo não quer. Né? Não é falar assim, ai, que lindo, vamos abrir um jejum. Não, a gente não quer jejuar.
Então, que a gente possa, assim, rever realmente qual que são as nossas prioridades. Pode jogar ele aí. Qual que são as nossas prioridades, entendeu? O que que o Senhor está pedindo para você? Porque às vezes Deus já está falando com a pessoa que está escutando a gente há muito tempo, né, Li? Sim, é verdade. Como falou também com a gente, né? Falou com a Li uma vez. Sim. Não foi, Li? Não sei qual o jejum que a gente fez, que Deus já está falando com você. Aí Deus falou comigo, mas a Li não falou nada, aí Deus falou comigo. Aí eu falei, Li, bora fazer esse jejum? Aí a Li falou, nossa, Rê, Deus já tava falando comigo, então bora fazer. Entendeu? Então, assim, a gente tá sensível para aquilo que o Senhor tá pedindo da gente. Porque, gente, Deus não quer que a gente fique sem comer. Deus não quer só que a gente fique sem comer, mas Ele pede as coisas para mostrar, para que a gente possa mostrar para Ele que nós somos obedientes. É verdade. Né? É verdade. E é isso, gente. A gente queria deixar isso aqui para vocês. Se você tiver mais algumas perguntas, coloca no comentário. Sim. Se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos como esse, né, Li? Porque a gente pode trazer mais coisas para vocês também. Alimentação, o que isso traz no corpo da gente. Porque não é só no espiritual que beneficia, né, Li? É verdade. No físico também, né, Renata? É muito, o jejum, assim, é muito, não dá só para falar um pouquinho aqui de 1 hora de live, né, mas de vídeo, mas é muito grande, é muitos benefícios que a gente tem, é muito maior do que o prazer na comida. É verdade, é verdade. Né? Então a gente, vamos fazer oração, Li, pra gente estar encerrando. Sim. E você quer que eu comece, você termina? Ou? Tanto faz. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te colocar, Jesus, essa conversa aqui na tua presença, sim, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, de encontro com cada pessoa que está escutando a gente aqui até agora, sim, meu Pai. Jesus. Senhor, porque se ela ficou aqui, meu Pai, porque ela tem interesse, ela tem vontade de te conhecer melhor. Senhor, que o Senhor venha alinhar, meu Pai, as nossas vontades com a tua vontade, sim, o teu querer, meu Pai, o nosso querer, meu Pai, nós queremos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, a nos aproximar mais do Senhor, a querer mais da tua presença, meu Pai, a nos encher, meu Pai, do teu Espírito. Senhor, que nós possamos, meu Pai, transbordar, meu Pai, da tua presença. Meu Pai, quantas das vezes, meu Pai, a gente quer te buscar, mas a gente não tem força. Jesus, talvez essa pessoa que está querendo te buscar hoje, meu Pai, mas ela está sem força para começar. Senhor, instrui ela, meu Pai. Usa, meu Pai, as palavras que nós falamos aqui, Jesus, para tocar no mais profundo da alma dela, Jesus. Que ela possa saber, meu Pai, que ela é filha amada, que ela pode todas as coisas, meu Pai, naquele que fortalece ela, meu Pai, naquele que nos fortalece, Senhor. Senhor, obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, nós não queremos, meu Pai. Quantas das vezes, meu Pai, eu e Elivânia começávamos, meu Pai, propósitos em prol de algo e depois o Senhor mudou isso, Senhor. Nós só queremos a tua presença. Aleluia, nós só queremos, Jesus, meu Pai, aquilo que o Senhor quer para nós. Nós só queremos, meu Pai, querer, meu Pai, aquilo que o Senhor Aleluia, quer. Senhor, nos ensina, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a ter sede e fome pela tua palavra, Aleluia, a querer mais do Senhor, meu Pai, a ser testemunha do Senhor onde quer que nós entrarmos, meu Pai. Senhor, que quando nós abrimos a nossa boca, meu Pai, que nós possamos transmitir o Senhor através de nós. Senhor, que como Moisés, meu Pai, subiu naquele monte, quando ele desceu, meu Pai, a face dele brilhava, que a nossa face venha brilhar também, que as pessoas possam ver, meu Pai, a nossa face brilhar e venha perguntar o que é, meu Pai, para que nós possamos falar mais do Senhor. Meu Pai, obrigada, Jesus, por essa tarde. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor é tão fiel nas nossas vidas, Senhor. Meu Pai, quanto que nós pudéssemos, meu Pai, tantas palavras que nós poderíamos, meu Pai, estar falando para te adorar, para te glorificar, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é nosso Pai. Meu Pai, essas palavras são poucas, meu Pai, diante do que o Senhor é. Aleluia. Senhor, obrigada, meu Pai. Obrigada por este tempo aqui, Senhor. Sim. Obrigada, meu Pai, porque eu sei, Senhor, que muitas das vezes, meu Pai, a gente acha que é só mais uma conversa, mas eu creio, Senhor, que o Senhor está usando essas conversas, meu Pai, para trazer pessoas para o teu altar. Quantas mensagens a gente escutou, meu Pai, do outro episódio que teve, Jesus, quando a Elivânia contou o testemunho dela. Senhor, quantas pessoas foram libertas dos passados, meu Pai. Quantas pessoas liberaram perdão. Quantas pessoas liberaram perdão de abusos, meu Pai. Que essa mesma coisa, meu Pai, venha
venha acontecer com esse vídeo, meu Pai. Sim, Jesus. Que esse vídeo, meu Pai, não venha ser para que nós somente tenha falado daquilo que nós fazemos, meu Pai, mas que as pessoas também venham querer fazer e venham querer ser diferente, meu Pai, na tua presença, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós encerramos, né? Agora, para a honra e glória do Senhor, mais esse episódio. Que vocês possam deixar o seu like, algum comentário, que compartilha, que vai edificar a vida de alguém, né? Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos por estar até aqui conosco. Amém. Amém. Tchau, até a próxima.